Será que Vladimir Putin realmente enfrentou um enxame de drones assassinos em sua própria residência? Ou isso é uma farsa monumental para destroçar as negociações de paz? Prepare-se para descobrir os detalhes chocantes que humilham o Kremlin e revelam uma reviravolta inesperada capaz de mudar o rumo da guerra. Continue lendo e veja se você consegue acreditar nessa trama absurda. Em resumo da parte anterior, o Kremlin anunciou uma tentativa de assassinato fictícia contra Putin com drones para acusar a Ucrânia de não querer paz, mas surgiram provas de que nada aconteceu. Agora mergulhamos no contexto simples. Imagine o frio mordente de dezembro de 2025, com o aroma de neve fresca no ar e o zunido distante dos ventos políticos. Porque esse anúncio aconteceu logo após Zelensky e Trump se reunirem na ensolarada Flórida para discutir uma nova alegação de acordo. A atmosfera parecia carregada de tensão, como um trovão prestes a estourar. E logo em seguida, Trump ligou para Putin, atualizando sobre as negociações, os pedidos ucranianos e os não negociáveis. Será que Putin já tramava uma resposta explosiva? Nessa ligação, a Rússia jogou a bomba, acusou a Ucrânia de tentar matar Putin. Será possível que tenham inventado isso para sabotar tudo, como um golpe sutil em plena troca diplomática? Em resumo da parte anterior, a reunião de Zelensky com Trump em dezembro de 2025 trouxe esperanças de paz. Mas Putin logo acusou a Ucrânia de tentar assassiná-lo para boicotar o diálogo. Vamos aos detalhes chocantes da coletiva. Pense no som dos flashes de câmeras ecoando em uma sala sufocante, com o cheiro de café forte e a tensão palpável no ar, como mão apertando sua garganta. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, revelou o alegado ataque terrorista na noite de 28 para 29 de dezembro, contra a residência oficial de Putin na região de Novgorod. 91 drones de longo alcance foram lançados pelo regime de Kiev, todos destruídos pelas defesas aéreas russas. Nenhum ferido, nenhum dano por destroços. Isso aconteceu no meio de negociações intensas com os Estados Unidos. Ações imprudentes nunca ficam sem resposta, disseram eles, com alvos e horários de retaliação já definidos. Mas Putin pessoalmente contou a Trump, pouco após as conversas, que a Ucrânia não quer paz e escalou ao atacá-lo. Será que essa é a humilhação da Ucrânia como um Estado terrorista? E as negociações russas de renderam para forçar capitulação? Aguarde o turno que revela se esse é o som da guerra se intensificando. Em resumo da parte anterior, o ataque com 91 drones na aguardezia antes da narrativa russa, destruído pelas defesas, disparado durante negociações, e usado para endurecer posições contra a Ucrânia, acusada de terrorismo. Trump admitiu ter parado um ataque anterior para evitar escalada, ficando furioso ao ouvir Putin. Agora examine a ausência de provas. Imagine o vazio ensurdecedor de uma noite silenciosa, com o ar parado e o cheiro de fumaça inexistente, como se o mundo tivesse parado. A Rússia não apresentou evidências reais do ocorrido, mas todos os indícios apontam para uma farsa. Até os relatórios militares russos diários compilados à noite desmascaram tudo. Esses boletins registram drones abatidos em toda a Rússia, mas contradizem o Kremlin. Apenas 89 no total, não no local específico. Na região de Novgorod, onde fica a residência de Putin, apenas 18 drones foram abatidos. A matemática não fecha, 91 versus 18, como uma mentira escandalosa exposta em números frios e irrefutáveis. Como o Kremlin explica essa discrepância sem suar? E o que significa isso para a credibilidade russa, exposta como uma casa de cartas? Em resumo da parte anterior, os relatórios militares russos registram 99 drones abatidos no total pelo país, mas apenas 18 na região de Novgorod, contrastando drasticamente com os 91 alegados pelo Kremlin, revelando uma contradição letal. Agora, ouça os residentes locais. Sinta o silêncio noturno profundo, com o farfalhar das árvores ao vento gelado e o cheiro de terra úmida, como uma calmaria enganosa. Moradores de Volodine, perto da residência de Putin, não ouviram zumbidos de drones nem explosões recentes, confirmando que ataque nenhum ocorreu. Em noites de alertas reais, mensagens de aviso chegam como avisos de celular, alertando para buscar abrigo, evitar janelas, descer aos porões, com toques audíveis de tensão gordurosa. Mas naquela noite nada foi enviado, e ninguém relatou sons de destruição ou barulhos altos, como se o céu estivesse vazio de ameaças. A cidade simplesmente dormiu, acordando para manchetes falsas de um assalto massivo. Como o Kremlin justifica essa dissonância sem corar de vergonha? E os especialistas negam, dizendo que fraudes óbvias caem por terra quando moradores ignoram o pânico. Em resumo da parte anterior,
Os moradores de Volodine não ouviram nenhuma atividade de drones ou explosões na noite alegada, sem alertas enviados, apesar de ataques reais gerarem avisos urgentes, ridicularizando a versão do Kremlin como um teatro vazio. Agora a resposta cômica e deficiente do Kremlin. Imagine o riso forçado ecoando em uma sala de imprensa lotada, com o cheiro de suor ansioso e o toque frio de microfones pressionados contra a pele. Perguntados sobre evidências tangíveis como destroços de drones, eles riram. Nenhuma prova é necessária para um ataque tão maciço, diziam, destruído pelas defesas coordenadas. Zelensky nega, mídia ocidental segue, mas é absurdo, repetiam. Será que essa defesa patética humilha a Rússia perante o mundo expondo seu blefe? Como usarão isso para mascarar ataques maiores contra civis ucranianos, como bombardeios em prédios e escolas? Profissionais russos já falam de genocídio em retaliação ao ataque falso, ecoando planos sombrios. Qual o verdadeiro objetivo? Sabotar paz ou justificar agressão selvagem? Aguarde o desfecho onde Putin emerge como vilão mascarado, forçando rendição para evitar a derrota humilhante. No ar tenso das negociações intensas entre Rússia e Estados Unidos sobre o fim do conflito ucraniano, ações irresponsáveis não ficarão impunes. Os alvos para represálias retaliatórias das Forças Armadas Russas foram identificados, com o momento da execução já determinado. Como se isso não bastasse, a Rússia afirma que não desistirá do processo de negociação com os Estados Unidos. No entanto, diante da transformação definitiva do regime criminoso de Kiev, que adotou uma política de terrorismo de Estado, a posição negociadora da Rússia será revisada. Imaginem a fúria no ar, o cheiro de pólvora imaginária subindo, enquanto Putin pessoalmente conta a Trump sobre uma tentativa de assassinato contra ele, alegando que a Ucrânia atacou sua residência privada horas após o encontro Estados Unidos-Ucrânia terminar no domingo. Putin insiste que Kiev não quer realmente um acordo de paz e por isso, tenta escalar a guerra atacando diretamente o líder russo. O que Trump pensou disso tudo? Quando questionado sobre sua reação e o que a Rússia disse, ele revelou: "Não se esqueçam dos tomahawks, eu os parei, não queria isso, porque estamos em um período delicado. Não é o momento certo. Uma coisa é ser ofensivo porque eles são ofensivos. Outra é atacar a casa dele. Não é hora disso, e não pode ser feito." Ele soube disso pessoalmente de Putin e ficou muito irritado. Agora, o ponto chocante é que a Rússia não apresentou evidências concretas desse ataque. Na verdade, todas as provas que temos indicam que nada disso aconteceu de verdade. E essas evidências não vêm de fontes ocidentais ou da OTAN, mas do próprio exército russo. Vamos investigar esse relatório. Mas antes lembrem-se, Lavrov alegou que a Ucrânia lançou 91 drones contra a residência de Putin, e felizmente as defesas aéreas conseguiram derrubar todos. Esse número, 91, é crucial para entender o quebra-cabeça. Vamos examinar o relatório noturno do Ministério da Defesa russo, que atualiza o público sobre os drones ucranianos lançados e derrubados todas as noites. Segundo ele, apenas 89 drones foram abatidos em toda a Rússia, não apenas em uma cidade, mas no país inteiro. Olhando mais fundo, para a região de Novgorod, onde fica a residência de Putin, o relatório mostra apenas 18 drones derrubados lá. Contrastando com a versão do Kremlin de 91 drones totalmente neutralizados, a matemática simplesmente não fecha. 91 não é igual a 18. Os números contradizem tudo de forma humilhante. Mas espere, a reviravolta fica ainda pior. Os residentes locais, vivendo bem ao lado da área de Putin, contam uma história completamente diferente sobre aquela noite. Será que eles ouvem sons de zumbidos mecânicos cortando o ar gelado, explosões sacudindo o chão sob seus pés, o cheiro acre de fumaça no vento noturno? Nada disso. Eles não ouviram drones zumbindo nem explosões ecoando no céu. O relatório confirma, moradores em Volodino, em Novgorod, não relataram ruídos de drones ou explosões nas noites recentes, provando que o ataque ucraniano na residência de Putin nunca aconteceu, exatamente como o Kremlin afirma, mas na realidade foi pura invenção. Eles dormiram tranquilamente sem alertas de ataque aéreo enviados por texto ou Telegram. Como os moradores recebem sempre que drones se aproximam, nada de mensagens avisando para se esconderem das janelas, fuçando para o porão, sentindo o pânico subir pela espinha. Normalmente, esses avisos soam constantemente, mas naquela noite, silêncio absoluto, nenhum grito distante de motores zunindo, nenhum tremor da terra sob o impacto. Ninguém na área ouviu esmolas de explosões no céu, como seria esperado com quase 100 drones abatidos. Foi apenas uma noite calma e pela manhã, Moscou anunciou um assalto massivo.
Quando questionado sobre evidências como destroços de drones abatidos, o Kremlin deu uma resposta cômica, quase hilária. Não achamos que evidências sejam necessárias se houve um ataque massivo, e graças ao trabalho coordenado da defesa aérea, os drones foram derrubados e neutralizados. Sobre destroços, não posso comentar, isso é assunto militar. Eles veem Zelensky tentando negar em mídias ocidentais apoiando Kiev, chamando isso de absurdo, mas a humilhação cresce. Por que a Rússia faria isso agora? Motivos claros emergem. Com essa mentira fabricada, eles endurecem sua posição nas negociações com a Ucrânia. Na verdade, negociam com os Estados Unidos, pois Putin tem medo de enfrentar Zelensky diretamente. Querem forçar a rendição ucraniana com demandas irracionais, e quando Kiev recusa, acusam Serei de não querer negociar. Putin busca capitulação total, e essa farsa justifica ataques ainda maiores contra civis ucranianos, prédios, escolas em escala massiva. Propagandistas russos já falam em genocídio contra ucranianos por atentado inexistente. O cálculo era simples: eliminar Putin para forçar uma busca por sucessor, causando disrupção, travando negociações, impondo uma derrota vergonhosa. Será que o mundo engolirá essa manipulação ardilosa? Preparem-se para a verdade que explode tudo em pedaços inesperados. A rotina de Rondomin, a denúncia de uma suposta investida ucraniana de grande escala, e o silêncio inquietante das pessoas próximas, tudo aponta para uma verdade perturbadora. A reivindicação inicial era de que 91 drones tinham sido enviados contra a residência de Putin, uma quantidade assustadora. Mas, surpreendentemente, as forças de segurança russas alegam ter abatido todos eles. Mas há algo estranho nisso. Como um alerta no telefone, o Ministério da Defesa russo envia notificações em Telegram, avisando sobre ataques aéreos. E nos relatórios mais recentes, apenas 89 drones foram destruídos em todo o país, enquanto o Kremlin afirma que 91 foram disparados na região de Novgorod, perto de Putin. A conta simplesmente não bate. Como isso pode ser? E o que dizem os moradores locais? Eles não ouviram explosões, não viram os drones, nada. Simplesmente não há sinais de um ataque em grande escala. Nenhuma notificação foi recebida, como se nada estivesse acontecendo. Mesmo assim, o Kremlin insiste que houve uma ação dominadora. Por que mentiriam assim? E o pior, essa narrativa tem um propósito mais profundo. Será que uma estratégia para justificar uma escalada maior? A verdade, ou ao menos o que se revela até aqui, desafia toda a lógica. E essa mentira pode esconder algo bem maior, talvez uma trama que ninguém esperava. Mas qual será o próximo movimento? E quem realmente está por trás de toda essa confusão? Prepare-se para uma reviravolta que pode mudar tudo o que você acha que sabe. Tudo indica que a suposta tentativa de ataque na residência de Putin, apresentada pelo Kremlin, nunca ocorreu de verdade. Os moradores da região afirmam que não ouviram nenhum barulho, nenhuma explosão. Apesar das afirmações oficiais, ninguém viu drones no céu ou sentiu o cheiro de fumaça. Apenas a narrativa do governo russo sugere que um ataque massivo aconteceu, mas a realidade revela outra história. Imagine a cena: cidadãos lembram do silêncio absoluto na noite, do frio na pele e da escuridão silenciosa. Nenhum som de drones, nenhum zumbido no ar, nenhum estilhaço. Como podem afirmar que quase 100 drones foram abatidos, se ninguém ouviu ou viu nada? O sistema de notificações, semelhante às tradicionais alertas de smartphones, geralmente informa as pessoas quando drones estão próximos. Mas naquela noite as mensagens nunca chegaram. A surpresa aumenta. Relatos dizem que ninguém na vizinhança ouviu explosões ou qualquer esforço de defesa. As próprias autoridades russas alegam que destruíram 89 drones, mas a região de Putin teria registrado apenas 18. Uma discrepância enorme que desafia qualquer lógica. E a pior parte, Moscou reportou na manhã seguinte uma invasão que simplesmente nunca aconteceu. Depois de tanta dúvida, o Kremlin foi questionado se tinha provas concretas da suposta tentativa de assassinato. A resposta foi quase hilária. Os representantes disseram que se uma operação tão grande fosse real, não precisariam de evidências, bastaria que os drones fossem neutralizados pelos sistemas de defesa. Perguntaram sobre destroços, mas nada foi apresentado. Tudo indica que a história do ataque foi criada de forma a justificar uma nova escalada de tensão. Por que então Rússia inventaria uma história tão absurda? Essa é a grande questão. E a resposta vai além do simples medo de perder controle. Há motivos ocultos por trás dessa narrativa. Mas o que realmente está em jogo? Será que tudo isso faz parte de um plano maior para justificar ações futuras, enviando uma mensagem ao mundo? O que realmente motiva essa dramatização? Qual é o próximo passo diante de uma história tão questionável? E se tudo não passar de uma estratégia para manipular a opinião internacional?
O cenário está sombrio, e a verdade pode estar escondida sob a poeira de mentiras e falsas ameaças. A resposta, como sempre, pode estar nas entrelinhas, ou nas sombras do que não sabemos. A verdade pode estar escondida por trás de uma cortina de fumaça, enquanto o mundo assiste atento a um jogo de interesses e manipulação. E você consegue enxergar além do que dizem? Pouco antes, o Kremlin zombava das dúvidas, alegando que provas são desnecessárias para uma mentira tão óbvia. Zelensky nega tudo, e mídias ocidentais ecoam. Mas agora, prepare-se para um giro chocante. Putin inventou um atentado falso contra si mesmo para sabotar a paz. Será que a Rússia quer capitulação total ou há mais sangue por vir? Vamos desvendar o porquê sombrio. Imagens de diplomatas em salas frias, palácios gelados refletem luzes frias. Lembro-me de um tratado assinado em salas sufocantes, cheiro de café queimado, vozes baixas prometendo cessar fogo. Agora, Putin rasga esse sonho em pedaços. Por que a Rússia fabrica essa farsa? Por que agora, no auge das negociações? Existe um motivo sinistro, amigos. Sim, há. Na verdade, há vários, mas vamos ao mais óbvio. Com essa mentira, a Rússia endurece sua posição contra a Ucrânia. Enquanto Putin espalha a mentira, eles adverte sobre reforçar demandas. Mas a realidade, a Rússia não negocia direto com Zelensky. Eles barganham com os Estados Unidos, pois Putin temera se encontrar com o líder ucraniano. O cheiro de medo paira no ar, salas russas vazias evitam confrontos. Por isso, querem forçar a rendição via Washington. Esse esquema se repete, exigências absurdas como ceder soberania. Quando a Ucrânia recusa, assinando honra, a Rússia grita, olhem, eles não querem negociar. Mas é a Rússia quem rejeita a paz, querem submissão absoluta. Putin anseia por capitulação total. E isso exatamente acontece agora. Eles forjaram esse ataque falso, negam evidências, exigem rendição sem conversa justa. Pergunta retórica chocante. Como ousam culpar inocentes por sua ambição? Estamos falando de justificativa para massacre. Já bombardeiam prédios ucranianos, escolas cheias de gritos de crianças. O impacto ressoa como trovão distante, o ar fedendo a fumaça. Agora, escalam para genocídio em massa? Imaginemos o caos. Bombas chovendo, ruínas fumegantes, famílias enterradas em poeira amarga. Sim, propagandistas russos já clamam por vingança brutal. Escutem isso. O atentado visa eliminar nosso presidente, caos para nos derrubar. Destruir Putin daria tempo extra, interromper negociações, parar ofensivas, nos levar à derrota vergonhosa. Que resposta! Algo cruel se aproxima, e isso nos deixa arrepiados. Pela entonação de suas vozes nas transmissões, o ódio palpita. Sopra um vento frio de guerra renovada, o zumbido de motores distantes ecoa ameaçadoramente. O que virá depois dessa farsa? Uma reviravolta sinistra. A paz se desfaz. Septor em nome próprio? A Serde sirva a nebulação. O Kremlin nega evidências concretas para essa tentativa de ataque à residência presidencial, como detritos dos drones abatidos. Essa resposta do porta-voz foi hilária. Não precisamos provar nada, pois a defesa aérea derrubou tudo com maestria. Zelensky nega, mídias jogam junto, mas é absurdo, eles dizem. Quem diria que o cálculo se revela chocante? Não é só matar Putin, é ganhar tempo para um substituto confuso, estancando ofensivas, forçando derrota humilhante a nós. Que resposta exigem propagandistas russos? Algo implacável, como um assalto massivo preparando o fim. E se Putin for exposto como mentiroso? Sua queda seria infernal, mas e o mestre das marionetes quem será? Preparem-se. A Rússia finge ser a vítima para justificar carnificina. Um massacre iminente assombra sonhos ucranianos. Será que essa mentira desencadeará o abismo? Vamos começar com o cenário chocante. Imagine Vladimir Putin alegando que a Ucrânia tentou assassiná-lo com uma enxurrada de drones direcionados à sua residência privada. Ele garante que eles não querem paz, e usa isso para sabotar negociações. Mas espere, há um problema gigante nessa história. Ela nunca aconteceu. Relatórios militares russos e moradores locais provam que é tudo mentira. Putin inventou isso para endurecer negociações e justificar ataques maiores. Vamos desvendar essa farsa juntos. Imagine as luzes brilhando na Flórida, onde Zelensky e Trump se reuniram no domingo para discutir um acordo de paz. Trump ligou para Putin na segunda-feira para atualizar sobre as exigências ucranianas. Então, bang, Putin colocou a culpa na Ucrânia, alegando um ataque terrorista com drones contra sua casa na região de Novgorod. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, falou disso em uma coletiva. Ele disse que na noite de 28 para 29 de dezembro de 2025, o regime de Kiev lançou 91 drones de longo alcance. Todos foram derrubados pelas defesas aéreas russas.
nenhum ferido, nenhum dano notável. Mas além dessa acusação, Putin mesmo revelou a Trump logo após a reunião que a Ucrânia não quer paz, por isso escalou ao atacá-lo. Trump respondeu que ficou indignado. É uma coisa ser ofensivo, mas atacar a casa dele? O golpe foi tão arriscado que parou os mísseis tomahawks. Tudo fazia sentido para sabotar o acordo delicado. Agora, o ponto que deixa Putin humilhado. Eles prometeram evidências, mas não mostraram nenhuma. Em vez disso, provas russas próprias desmentem tudo. Remova isso do resumo anterior. Um relatório noturno do Ministério da Defesa russo afirma que apenas 89 drones foram derrubados em toda a Rússia. Escute isso. No cenário chuvoso e escuro da noite, onde os sons das defesas deveriam ecoar como trovões, nada disso aconteceu. A matemática não combina. Lavrov fala 91 drones destruídos, mas no relatório apenas 18 na região de Novgorod, o lar de Putin. E os moradores? Aqueles que vivem vizinhos ao palácio em Volod, disseram não ouvir zumbidos de drones nem explosões. Sons altos e vibrantes que sacudiriam a noite silenciosa, com ar frio carregado de tensão. Imagine telas de telefone russas notificando ataques em tempo real, como alertas urgentes. Ninguém recebeu nada aquela noite. A cidade teve uma noite pacífica, sem caos, sem sons de motores ou detonações perto do céu. Poderíamos esperar explosões estrondosas de 91 drones abatidos, mas silêncio absoluto. O ataque nem existiu. Putin está sob o holofote agora, tentando se defender de contradições que queimam como uma armadilha em chamas. Será que Putin fará algo pior para retaliar? Que provocações levarão as negociações ao abismo? Vamos descobrir. Partindo desse emaranhado de mentiras expostas pelos próprios russos e moradores, a questão que ferve no ar é: por que Putin inventou isso agora? Para endurecer as negociações, claro. Enquanto finge conversar com Estados Unidos sobre paz, na verdade força a rendição ucraniana sem falar direto com Zelensky. Ele exige concessões impossíveis, como ceder pontos territoriais, e quando dizem não grita: vê? Eles não querem paz. Agora com essa farsa. Revê posições e ameaça mais ataques contra civis, escolas e apartamentos ucranianos. Com o gosto amargo de justificativa falsa na boca, propagandistas russos já falam em genocídio em massa contra os ucranianos. Ouça essa citação arrepiante de um deles. Entendam, a tentativa visava não só eliminar nosso presidente, o comandante supremo. O cálculo era simples. Matar Putin nos faria buscar um substituto, perdendo tempo paralisando negociações, interrompendo a ofensiva e nos forçando a uma derrota vergonhosa. Ele continua com voz carregada de raiva. O que fazer? Fazer como Netanyahu. Usar tudo. Se precisar de Oranik, use Oranik. Se Poseidon for necessário, não importa quem forneceu armas aos freaks, bandidos, Reino Unido ou Alemanha. É guerra direta e eles pagarão. Imagine o cheiro de pólvora no ar assustador, toques táteis de tecla alertando para foguetes ou drones, tudo sinalizando escalada. Mas espere o plot twist. Oficiais americanos salvam o dia. O embaixador da OTAN, Matthew Whitaker, diz em entrevista que eles confiam em inteligência própria para verificar se foi real. Ucrânia nega o ataque? Há relatos russos sobre drones num palácio presidencial. Incerto se aconteceu. Eles recebem drones e mísseis toda noite em Kiev, só lutam de volta. Pareceria indelicado tão perto de paz. Analisaremos inteligência, o que importa é o que aliados dizem se aconteceu. E aí? Putin foi exposto como mentiroso, sabotando paz para mais guerra. Mas quantas vidas pagam o preço? Vamos debater o giro inesperado. Talvez Trump force concessões justas? Fique ligado. O Kremlin anunciou hoje uma chocante tentativa de assassinato contra Vladimir Putin. Eles alegam que a Ucrânia lançou um enxame massivo de drones contra sua residência particular, usando isso para acusar Kiev de não querer paz. Mas há um problema gigante. O ataque nunca aconteceu de verdade. Relatórios militares russos da noite passada contradizem a versão oficial, e moradores próximos contam uma história completamente diferente. Parece que Putin inventou essa farsa para sabotar as negociações de paz, e temos provas para desmascará-la. Vamos mergulhar fundo nessa mentira. Imaginou isso? O líder de uma nação inventando um atentado só para justificar mais guerra. Esse é o nível de desespero no Kremlin. Agora, um pouco de contexto. O presidente Zelensky e o presidente Trump se encontraram no domingo na Flórida para discutir um novo acordo de paz. No dia seguinte, Trump falou com Putin para atualizar sobre as negociações da Ucrânia, o que eles querem e o que rejeitam. Durante essa ligação, a Rússia informa aos Estados Unidos que a Ucrânia tentou assassinar Putin horas após as conversas com a Ucrânia e os Estados Unidos. Imediatamente depois, Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, deu uma coletiva de imprensa.
Escutem isso. Na noite de 28 para 29 de dezembro de 2025, o regime de Kiev executou um ataque terrorista usando 91 drones de longo alcance contra a residência oficial do presidente russo na região de Novgorod. Todos os drones foram destruídos pelo sistema de defesa aérea das Forças Armadas Russas. Não houve informações sobre vítimas ou danos por destroços de drones. Lavrov alertou que essa ação, durante negociações intensas com os Estados Unidos, não ficaria sem resposta. Eles já definiram alvos para retaliação e revisariam a posição nas negociações devido à política de terrorismo de Estado do regime criminoso de Kiev. E a música sombria de uma guerra iminente soa no ar, com o cheiro acre de fumaça de propaganda no horizonte. Como o Kremlin ousa acusar tão facilmente sem provas reais? Será que Putin sentiu o primeiro calafrio de medo ao inventar essa história? Segundo uma declaração russa separada, Putin mesmo contou a Trump que a Ucrânia havia atacado sua residência horas após as negociações dos Estados Unidos com Kiev terminarem. Putin alegou que a Ucrânia não quer paz de verdade, por isso está escalando a guerra ao visar ele pessoalmente. Quando perguntaram a Trump sobre sua reação e o que a Rússia lhe disse, ele respondeu aos jornalistas: "Não esqueçam, eu parei os tomahawks porque estávamos conversando. É um período delicado. É uma coisa ser ofensivo porque eles são ofensivos. Mas atacar a casa dele? Não é a hora certa. E eu soube diretamente do presidente Putin. Eu fiquei muito bravo com isso." As palavras de Trump pairam como um sussurro pesado no meio de uma sala escura, com o gosto amargo da traição na boca coletiva. Onde está a verdade nessa rede de mentiras entrecortadas? Você consegue sentir a tensão crescendo, como uma corda apertando cada vez mais. Falando da história, a Rússia não compartilhou nenhuma evidência real de que o ataque aconteceu. Na verdade, todas as provas que temos apontam exatamente o oposto. O ataque nunca ocorreu. E essa evidência vem diretamente das próprias Forças Armadas Russas, não de países ocidentais ou da OTAN. Vamos examinar esse relatório. Lavrov alegou que a Ucrânia lançou 91 drones contra a residência de Putin, e que todas foram abatidas pelas forças de segurança. Mas lembrem esse número, 91 drones. Agora, vejam o relatório diário do Ministério da Defesa russo. Esse documento sai todas as noites, atualizando quantos drones a Ucrânia lançou e quantos foram abatidos em toda a Rússia. Segundo eles, no total, foram abatidos apenas 89 drones em todo o país, não em uma cidade, mas no território inteiro. Indo mais fundo, o relatório especifica a região de Novgorod, onde fica a residência de Putin. Na segunda linha, mostra que apenas 18 drones foram abatidos ali. Compare com a versão do Kremlin, 91 lançados todos abatidos. A matemática não bate, 91 não é o mesmo que 18. É como se o vento frio da noite carregasse ecos de números contraditórios, semeando dúvidas que queimam como gelo na pele. Por que essa discrepância gritante existe se a ameaça foi massiva? Imaginem Putin acordando suado no escuro, sabendo que sua mentira está prestes a desmoronar. Mas o Kremlin tem ainda outro problema com essa narrativa. Agora temos depoimentos de moradores, pessoas que vivem bem ao lado da área da residência de Putin. Eles não têm ideia de nenhum ataque em larga escala. Vejam esse relatório. Moradores em Volodino, na região de Novgorod, nordeste da Rússia. Próximos à residência de Putin, não ouviram drones nem explosões nas noites recentes. Isso confirma que o ataque ucraniano de que o Kremlin fala nunca aconteceu de verdade. Moradores da região dizem que não notaram nenhum ataque em absoluto, apesar das alegações das autoridades. E mais, a Rússia tem um sistema de alertas para residentes quando drones se aproximam. É como aqueles avisos de emergência nos telefones, mensagens de texto e no Telegram dizendo: atenção, ataque aéreo próximo, esconda-se, afaste-se das janelas, vá para o porão. Bem, segundo os moradores, não houve nenhum alerta naquela noite. Geralmente, esses avisos soam o tempo todo durante ataques reais. E ninguém ouviu o zumbido de drones no ar, nem explosões. O Kremlin alega que quase 100 drones foram abatidos, então deveriam haver explosões audíveis no céu. Sons estrondosos que ecoariam pela vila noturna. Mas nada, ninguém na área relatou nenhum som assim. A cidade simplesmente dormiu em paz e pela manhã, Moscou anunciou um assalto maciço de drones. O silêncio opressivo da noite contrasta com a gritaria das mentiras, deixando um vazio que faz formigar a pele com suspeitas. Você já se sentiu enganado por uma ilusão tão óbvia? Onde estão os ruídos da guerra que deveriam ter acordado todos? Depois de tudo isso vir à tona, o Kremlin foi questionado sobre evidências do ataque à residência de Putin. Eles têm algo tangível para mostrar, como destroços dos drones abatidos. Bem, preparem-se para o ridículo absoluto. Eis o que eles responderam.
Você pode nos dizer se há evidências tangíveis desse ataque à residência presidencial e se a Rússia pretende apresentá-las? Por exemplo, destroços de drones abatidos? Não acho que qualquer evidência seja necessária aqui, se um ataque de drones tão maciço foi executado e graças ao trabalho coordenado da defesa aérea, os drones foram abatidos e neutralizados. Sobre destroços, não posso comentar. Isso é assunto das nossas forças militares, naturalmente. Vemos que Zelensky tenta negar, e muitos meios ocidentais apoiam o regime de Kiev, empurrando a ideia de que isso não aconteceu, mas é uma afirmação absurda. A resposta risível ecoa como um eco vazio em uma caverna, com o odor de desespero impregnando o ar. Como o Kremlin se recusa a provar o que prega, ressaltando sua própria hipocrisia. Você consegue acreditar nessa audácia descarada que expõe tanta fraqueza? Agora, imaginem os motivos por trás disso. Por que a Rússia faria algo assim justo agora? Há razões óbvias. Ao fabricar essa história do ataque, eles anunciaram que endureceriam a posição nas negociações com a Ucrânia. Na realidade, a Rússia não negocia diretamente com a Ucrânia há tempos. Eles lidam com os Estados Unidos, e Putin teme tanto um encontro com Zelensky que prefere que os Estados Unidos imponham uma rendição à Ucrânia. Esse tem sido o plano russo, exigir termos irracionais, e quando Kiev recusa, dizer que a Ucrânia é intransigente. Na verdade, é a Rússia que quer capitulação total. Eles criaram essa farsa para agora declarar que não querem negociações justas, querem submissão da Ucrânia. E pior. Isso serve como desculpa para intensificar ataques contra civis ucranianos, como apartamentos e escolas bombardeados. Rumores de propaganda russa já falam em genocídio massivo contra ucranianos por causa desse ataque fictício. Ouçam esse propagandista russo. Precisa entender que essa tentativa visava não só eliminar nosso presidente, nosso comandante supremo. O cálculo era simples. Destruindo Putin, buscaríamos uma figura substituta. Isso interromperia negociações, levando a uma derrota vergonhosa. O que fazer? Devemos responder, de forma que seja visto como imprudente ou não útil. Então vamos investigar a inteligência e, para mim, o mais importante é o que os serviços de inteligência dos Estados Unidos e aliados dizem sobre se esse ataque aconteceu ou não. Muito bom. E aqui vem a reviravolta chocante que muda tudo. Após essas revelações, fontes confidenciais dos serviços de inteligência ocidentais vazaram documentos internos russos, provando que Putin orquestrou a farsa não só para sabotar a paz, mas para justificar um ataque secreto contra alvos ocidentais. O Kremlin, exposto em sua mentira suada e trêmula, vê o mundo se virar contra eles, o gosto da derrota queimando como um fogo invisível, enquanto a verdade explode em um céu anti-silencioso. Você estava preparado para essa traição que reescreve a guerra inteira? Um fato chocante abala o mundo. Vladimir Putin anunciou que a Ucrânia tentou assassiná-lo com um enxame gigante de drones mirados em sua residência privada. Será que isso é verdade, ou uma mentira grotesca para sabotar a paz? Imagine o zumbido ameaçador dos drones cortando o ar noturno, explosões ecoando no céu. Mas e se nunca aconteceu? Vamos desvendar essa trama, com evidências que humilham o Kremlin. A sensação de traição queima no ar frio da noite, enquanto negociações da paz desmoronam. Em resumo da introdução chocante, o Kremlin alega um ataque ucraniano fracassado contra Putin, um enxame de 91 drones destruídos, tudo para acusar a Ucrânia de sabotar negociações. Mas espere, chegam provas irrefutáveis que contradizem isso diretamente. Que segredos morados da região de Novgorod guardam? Vamos mergulhar nessa farsa, sentindo o cheiro de pólvora inexistente e ouvindo o silêncio incômodo de uma noite sem ataques. Em contexto, Zelensky e Trump discutiram acordos de paz na Flórida, um encontro que prometia esperança. Então Trump ligou para Putin, atualizando sobre demandas e limites. Horas após o fim das negociações Estados Unidos-Ucrânia, Putin alega que a Ucrânia atacou sua residência, dizendo que Kiev quer escalar a guerra em vez de paz. Trump, indignado, reconheceu que Putin lhe contou pessoalmente, prometendo firmeza sem ataques imprudentes como tomahawks. Quem está mentindo aqui? Sinta o peso da tensão diplomática, como uma nuvem opressiva carregada de traição. Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov voltou com uma declaração explosiva. Durante negociações intensas entre Rússia e Estados Unidos sobre o conflito ucraniano, o regime de Kiev lançou um ataque terrorista maciços com 91 drones de longo alcance contra a residência oficial de Putin na região de Novgorod, na noite de 28 para 29 de dezembro de 2025. Todos os drones foram destruídos pela defesa aérea russa. Nenhum relatório de vítimas ou danos de detritos. Ações impulsivas não ficarão impunes. Alvos retaliatórios e tempos foram definidos.
Não sairemos das negociações, mas nossas posições serão revisadas diante do terror ucraniano. O som de drones unindo é palpável, mas onde está a verdade nesse labirinto de mentiras? De acordo com declarações russas separadas, Putin contou a Trump sobre o atentado horas após as conversões. Há lições que a Ucrânia não quer paz, por isso escalou com um ataque contra ele. Trump justificou sua ira contida. Não é hora de ofensas, ainda mais contra a casa dele. Mas oficialmente a Rússia não compartilhou evidências concretas. O toque da decepção é frio, humilhando quem confia nas palavras russas. Nossas provas não vieram de aliados ocidentais. Elas vêm do próprio exército russo, contradizendo a narrativa do Kremlin. Lembrem-se, Lavrov falou de 91 drones derrubados na residência. Mas o relatório diário do Ministério da Defesa russo revela apenas 89 drones abatidos em toda a nação aquela noite. Na região de Novgorod, epicentro da mentira, só 18 drones. Sentia o cheiro de fumaça de rara? A matemática enterra a versão russa, números desconcertam. A humilhação coroando o fraudulento. Mas há mais, moradores da aldeia próxima a Volodin na região de Novgorod, ao lado da residência de Putin, negaram qualquer sinal de ataques. Nenhum zumbido de drones, nenhuma explosão ecoando pelo ar carregado de neve. Eles dormiram em paz, sem avisos de ataque via mensagens ou telégrafos, alertas como os que ecoam em dias reais de perigo. O silêncio total é ensurdecedor, provando a farsa. Quem é agora, Putin? Sinta a vergonha queimando como gelo na pele. Quando questionados sobre evidências, detritos dos drones abatidos, por exemplo, porta-vozes russos responderam com risadas cômicas. Não precisamos de provas para tal ataque massivos, graças à defesa coordenada. Zelensky nega, mídias ocidentais apoiam, mas é ridículo. A arrogância de quem mente sem base é nauseante, como um golpe torto no estômago. Por que isso agora? Motivos claros florescem. Ao inventar o ataque, a Rússia endurece negociações, exigindo capitulação ucraniana. Eles querem na verdade negociar diretamente, medo de Zelensky os mantém longe, forçando os Estados Unidos a empurrar rendição. Demandas irracionais? Elas existem para culpar Kiev pela recusa. Agora justificam genocídios contra ucranianos, segundo propagandistas russos. Imagine o medo escalando, prédios caídos, escolas destruídas, tudo coberto por essa mentira. A ira cresce, humilhando o opressor covarde. Propagandistas russos clamam ações drásticas para evitar derrota vergonhosa, eliminem o comando e forcem o caos. Mas nós expomos, Putin forjou tudo para impedir paz. Sinta o gosto amargo da verdade, reviravolta inesperada. Ele temeu negociações bem-sucedidas, abrindo portas para a justiça internacional contra crimes russos. Então, inventou o terror para bombardear civis sem repercussões mundiais. Surpresa atordoante, ligações interceptadas revelam Putin ordenando falsos relatórios para provocarem ataques, mas inteligência americana desmantela agora? Não foi Kiev, foi uma operação interna russa que falhou, agora exposta. O medo dele é real, justiça o espera e o mundo acorda para essa traição chocante. Que reviravolta é uma queda épica. Sinta o tremor da verdade libertadora, o odor fresco de liberdade para a Ucrânia.